Senhoras e senhores, autoridades e público presente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Jaú. Hoje, dia 12 de novembro, é comemorado no município o Dia de Conscientização sobre a Pessoa com Surdo-Cegueira. A lei é de autoria do presidente da Câmara, vereador José Carlos Borgo, e foi promulgada recentemente, no dia 22 de outubro. A inclusão da data no calendário oficial do município é resultado da busca intensa por parte do Legislativo e principalmente de seu presidente em promover a inclusão em todas as esferas da nossa sociedade. E hoje, em comemoração a esta data tão importante, a Câmara Municipal de Jaú realiza dentro da Escola do Legislativo a palestra Descobrindo um Mundo Diferente, surdo-cegueira sob uma perspectiva educacional. Nós lembramos a todos que esta noite de palestra está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jaú por meio dos nossos canais, o 34.2 aberto digital, o 10 da NET e o 52 da ConnectCor, além, é claro, da internet por meio do nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcanjaú. Eu quero salientar que já nos próximos dias, esta palestra também será reprisada na nossa programação e também estará disponível em nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. Basta procurar por Câmara Municipal de Jaú. A palestra de hoje será ministrada pela senhora Valdinéia Nascimento, que é especialista em tradução e interpretação de Libras português. Eu peço então para que a Valdinéia ocupe um lugar agora à mesa principal e vamos recebê-la com uma salva de palmas. Obrigado, Valdinéia, pela disponibilidade em compartilhar todo o seu conhecimento conosco, viu? Nós temos também aqui a presença, e eu convido para ocupar um lugar à mesa principal, a senhora Adriana Menezes Tonholo, diretora da Escola EMEB Antônio de Pada Giareta, que é de Jundiaí, onde a Valdinéia desenvolve o trabalho com o surdo-cego. Por favor, uma salva de palmas também para a diretora Adriana. E, por fim, para compor a mesa principal, eu convido o presidente da Câmara e autor da lei que instituiu o Dia Municipal de Conscientização sobre a Pessoa com Surdo-Cegueira, o presidente vereador José Carlos Borgo. Eu quero registrar também a presença da senhora Daniela Cristiane Serra Cortese, ela que é supervisora de ensino aqui do município, neste ato representando a secretária municipal de educação. Obrigado pela presença. Senhoras e senhores, neste momento eu passo a palavra ao presidente do Poder Legislativo para que faça a abertura oficial dos trabalhos desta noite. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos e a todas, professores, componentes da mesa, representante da nossa secretária da Altira, a todos vocês, sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Quero agradecer mais uma vez, em especial a palestrante Valdinéia Nascimento, especialista em tradução e interpretação de Libras português. É com imenso prazer que, como autor da Lei número 5.259, de 22 de outubro de 2019, institui o dia 12 de novembro, hoje, o Dia da Conscientização sobre a Pessoa surdo-cegueira no município de Jaú. Já estamos alcançando os nossos objetivos, que é dar visibilidade às pessoas surdo-cegueiras. Sensibilizar e promover debates, objetivando políticas públicas voltadas à atenção integral à pessoa com surdo-cegueira. Enfim, que a palestra Descobrindo um Mundo Diferente, surdo-cegueira sob uma perspectiva educacional, seja muito produtiva a todos nós. Uma ótima palestra. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Uma boa noite. Senhoras e senhores, antes de iniciarmos a palestra, nós vamos agora a um breve histórico da nossa palestrante.
A Valdinéia Aparecida do Nascimento é da cidade de Jundiaí e lançou recentemente o livro Descobrindo um Mundo Diferente, durante a 3ª edição do simpósio sobre surdo-cegueira, autismo e deficiências múltiplas. O livro fala sobre a realidade da inclusão de crianças surdo-cegas. Valdinéia é intérprete de Libras Tátil de Gustavo Henrique Mariano Gonçalves, aluno da Escola Municipal de Ensino Básico Antônio de Pádua, Giareta, no município de Jundiaí. O menino de 12 anos é surdo-cego congênito, tem síndrome de Peters e é o protagonista da obra lançada. Valdinéia é pedagoga, psicopedagoga e tradutora e intérprete de Libras português. Na palestra desta noite, ela vai ressaltar a importância da educação inclusiva, em especial sobre a surdo-cegueira, destacando o poder de transformação a partir da comunicação. Eu saliento que o evento de hoje, senhoras e senhores, também contará com um certificado, inclusive para todos os servidores municipais aqui presentes. A solicitação deverá ser feita exclusivamente pelo site do Poder Legislativo no período de 12 a 22 de novembro. Portanto, aqueles que tiverem interesse em fazer a solicitação, é só acessar o site da Câmara, o www.camarajaú.sp.gov.br e clicar no link fazendo a solicitação. Lá vocês vão preencher os dados pessoais e depois a Câmara Municipal irá encaminhar por e-mail este certificado. Certo? Qualquer dúvida, depois vocês podem me fazer a pergunta, eu estarei aqui ao lado. Eu peço então ao presidente da casa e também à diretora da Escola de Jundiaí que se acomodem aqui no plenário para que a gente possa então passar a palavra à Valdinéia para que ela inicie a palestra desta noite, uma data tão importante no nosso calendário oficial de eventos aqui do município de Jaú. Senhoras e senhores, com vocês, a especialista em tradução e interpretação de Libras português, Valdinéia do Nascimento. Oi, gente. Todo mundo está me ouvindo? Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Viemos de Jundiaí, 3 mulheres e 2 homens num carro, né? Terra da uva. E a gente veio para a terra do sapato e a gente não conseguiu nem ver um sapato. A gente está um pouco revoltada, mas a gente volta, se Deus quiser. Convidamos vocês já, a princípio, para conhecer a nossa escola, a EMEB Antônio de Pádua Giareta, em Jundiaí, tomar um suco de uva com a gente lá em Jundiaí, que é a terra da uva, né? É muito bom, tem muitas vinícolas, então estão todos convidados. Eu gostaria de agradecer imensamente à Escola Legislativa, aqui da Câmara de Jaú, ao presidente da Câmara, por esse convite, e a todos os presentes. Eu gostaria, assim, só de saber para que público a gente está falando, né? Por favor, os professores, parceiros aí de trabalho, de profissão, quantos são os professores, mais ou menos, que a gente tem aqui na Câmara? Quais são os professores, por favor, só para eu ter uma noção? Obrigada. Os diretores, né, supervisores, eu acredito, estão aqui. Tem surdos, a gente já viu que tem alguns surdos, né? Então, gostaria de agradecer a presença de todos, falar que estamos assim, muito felizes em poder compartilhar um pouco do que a EMEB Antônio de Pádua Giareta realizou com essa criança surda. Tá? Eu não posso mudar muito de lugar, né? Então, a gente tem que ficar pertinho aqui. Então, o título, Descobrindo um Mundo Diferente, a surdo-cegueira sob uma perspectiva educacional. Nós vamos iniciar essa palestra contando uma história real, tá? Vivenciada por mim, por diversos educadores ali do município de Jundiaí. Então, começamos assim, né? A escola comum inclusiva e o aluno surdo-cego. Quando eu conheci o Gustavo? Conheci o Gustavo em 2017, foi o nosso primeiro encontro. E o que eu vi? Então, eu sou professora concursada no município de Jundiaí, tenho uma sala de aula regular, mas eu fui convidada a deixar essa sala para trabalhar com o Gustavo, que é uma criança surdo-cega congênita, e não haviam assim pessoas que se disponibilizavam a ficar com ele. E eu, sabendo da necessidade de iniciar um processo de comunicação com esse menino que já estava na escola no 3º ano, então me disponibilizei a ficar com ele. O que eu encontrei quando
conheci o Gustavo. Eu vi uma criança insegura, com bastante movimentos estereotipados, muito introvertida e distante. Para vocês terem uma noção, eu não vou conseguir falar sobre todos esses 3 anos. Esse é o 3º ano que eu estou com o Gustavo. Então, é impossível trazer os 3 anos para vocês, mas a gente sintetizou esses 3 anos, né, nessa palestra. Segundo dia que eu estava com ele, o Gustavo, ele me dizia que queria ir para casa, mas ele não tinha uma forma de comunicação estabelecida. Então, ele puxava o meu braço e me levava para fora da escola. E puxava meu braço e me levava para fora da escola. E eu não sabia ainda fazer uma leitura corporal daquela criança, o que é que ele estava querendo dizer. Percebi que ele não queria ficar na escola, né? Mas ele queria ir para casa. E aí, num acesso de muito bravo, porque ele queria ir para casa, o que ele fez? Ele se mordeu. Gente, eu tenho fotos, eu não trouxe, porque são fotos muito fortes, tá? Ele deu uma mordida no joelho dele. Não é uma mordidinha assim que sai uma pele, é uma mordidinha que ficou exposto o osso, a gente enxergava o branquinho do osso. Quando eu vi, eu nunca tinha visto algo assim, eu fiquei um pouco assustada e eu segurei a mão dele. Segurei uma mão para ele parar de se machucar e eu não vi de onde veio um gancho de baixo para cima e veio em direção do meu rosto. Eu vi que eu fiquei zonza, não sabia o que era. Demorou um pouquinho para eu entender o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? O Gustavo deu um soco no meu rosto, um gancho tão forte, que quebrou meu óculos e ficou assim, eu fiquei 1 semana, mais ou menos, com um roxo embaixo do olho e com dor de cabeça uns 3 dias. A minha diretora queria que eu fizesse um comunicado de acidente de trabalho. Eu falei, não vai dar nada, mas foi de tão sério que foi. Mas eu não desisti do Gustavo. Vocês vão ver que muitas portas foram fechadas para o Gustavo, porque o seu comportamento era, a gente pode dizer, entre aspas, extremamente agressivo, porque ele não tinha uma comunicação. Depois, quando eu fui estudar sobre a surdo-cegueira, vocês já ouviram falar sobre surdo-cegueira? Vocês sabem o que é a surdo-cegueira? Que eu, mesmo com 20 anos de magistério, 24 anos, só fui saber depois que eu conheci o Gustavo. Então, eu não entendia que aquela agressão, na verdade, era uma defesa tátil. Tem até um nome, né? E eu não sabia. Que se chama defesa tátil. Então, o Gustavo teve esse comportamento de defesa. Ele estava me dizendo que queria ir para casa e eu dizia que ele viesse para a escola. Como eu não entendi ou eu não obedeci esse comando dele, ele me agrediu, na verdade se defendendo, porque eu não queria ficar na escola. Ele não me conhecia, não sabia quem eu era, enfim. Esse foi o meu encontro com o Gustavo, tá? Então, essa foi a primeira impressão que eu tive. Vontade de voltar na escola no 3º dia? Não dava muita vontade, porque ninguém gosta de sofrer, né? E a gente apanhava bastante. E aí a minha dúvida era como iniciar o trabalho com o Gustavo. Nós vamos passar alguns vídeos, tá? São vídeos bem curtinhos. A gente vai preparar aqui o vídeo 1 para mostrar para vocês conhecerem o Gustavo de 2017, que não é o mesmo Gustavo de hoje, de 2019. Graças à comunicação, graças a Deus, e graças à escola que acreditou, graças a Adriana que acreditou junto comigo desde sempre, né? Que a gente podia transformar. 1 minuto e meio, 2 minutinhos de vídeo. Eu queria que vocês observassem o Gustavo para a gente conhecer a criança que eu peguei para trabalhar, tá bom? Vamos andar, Gustavo? Proval tá aqui, ó. Se acalmou? Ó. Dá a mão pra Pro. Se acalmou?
Então vamos andar, tá? Dá a mãozinha. Tira a mãozinha daí, tira. Você quer andar? Andar? Hã? Vamos? Fica calmo. Então, nesse vídeo, se vocês observarem, eu estou falando com ele ao mesmo tempo eu estou filmando, por isso que não dá para ver. Eu estou com a mão toda enrolada de fita crepe e uma luvinha por cima. A luva acabou sendo o meu sinal com ele também, além da pulseirinha de 3 pedrinhas. Então, quando ele pega a pulseirinha de 3 pedrinhas e a luvinha, ele sabe que é a professora Val. Mas a mão estava toda enrolada de fita crepe, porque eu deixei ele um pouco, porque ali eu já tinha apanhado bastante, não era mais... Era em 2017, acho que é agosto de 2017 esse vídeo, mas ele não queria ficar ele queria ficar no colchonete na biblioteca, que é o que a gente conta no início do nosso livro. Era o conforto do colchonete, né? E a gente queria tirar ele desse conforto. O nosso objetivo era inseri-lo na sala de aula. Eu gostaria de passar para vocês fazer a leitura com vocês, é rapidinho, tá? Prometo que eu não vou carregar muito em termos... Eu vou ler daqui, tá, Dalto? Porque o óculos não está ajudando eu enxergar ali, tá? Um pouquinho sobre a importância do afeto, tá? É bem rápido. Quando uma mãe abre os braços para receber um bebê que dá seus primeiros passos, expressa com gestos a intenção de acolhê-lo, e ele reage caminhando em sua direção. Com esse movimento, a criança amplia seu conhecimento e é estimulada a aprender a andar. Assim como ela, toda pessoa é afetada, tanto por elementos externos, o olhar do outro, um objeto que chama a atenção, uma informação que recebe do meio, quanto por sensações internas, medo, alegria, fome, e responde a elas. Essa condição humana recebe o nome de afetividade e é crucial para o desenvolvimento. Diferentemente do que se pensa, o conceito não é sinônimo de carinho e amor. Todo ser humano é afetado, positiva e negativamente, e reage a esses estímulos, explica a Abigail, que é uma pesquisadora da PUC São Paulo. Então, assim, a questão do afeto, né? Nós levamos uma fechada no trânsito, nós somos afetados por esse evento, né? A gente recebe um elogio no trabalho, a gente é afetado por esse evento. Você recebe um elogio na família por alguma coisa que você fez, o seu corpo vai reagir. E essa questão, essa afetividade com o Gustavo, foram muitas trocas de afeto. E eu confesso para vocês que, na maioria das vezes, o afeto, eu dava a minha troca era positiva com ele, mas o retorno era muitas vezes uma afetividade negativa, porque ele nunca aceitava e ele sempre me agredia. E eram muitos dias que eu chegava em casa, eu dou aula à noite na faculdade também, no curso de pedagogia, letras e educação física, e eu chegava na faculdade e meus alunos falavam: professora Val, hoje você apanhou, porque o meu braço vivia roxo, o meu rosto vivia roxo, os dedos todos, a mãe corta bem a unha dele, uma família extremamente cuidadosa, mas ele ainda com a unha curta, ele me arranhava e de tirar a pele da mão. Eu vivia com as mãos sangrando, gente. Não conseguia lavar o cabelo, que ardia, doía. Foi assim, foram períodos muito difíceis. Por isso que para nós hoje estar aqui falando um pouquinho sobre o Gustavo de 2017, o Gustavo de hoje, é muito satisfatório, é muito gratificante a gente poder compartilhar um pouco do que a gente viveu, que muitas pessoas não acreditavam que era possível e que o Gustavo mostrou que era possível ele aprender. Vocês vão ver, tá? Então, eu trago aqui para vocês o próximo slide, que aí a gente tem, o slide ele tem bastante imagens, tá? Ali, eu vou mostrar também um pouco de como a escola se preparou para receber o Gustavo, porque quando a gente fala em escola inclusiva, muitas vezes o educador, eu falo como educadora, a gente quer que a criança se adeque às nossas imposições. A gente quer fazer todo mundo... Eu sou muito exigente como educadora, eu quero que todos os alunos aprendam, eu quero que todos caminhem, A gente sempre exige muito deles, né?
Mas, no caso da escola inclusiva, muitas vezes a escola também tem que fazer um movimento para se adequar e para receber essa criança diferente. Porque a surdo-cegueira, ela é uma deficiência muito singular. A criança não tem a visão, não tem a audição, ele explora o mundo com o tato, com o paladar e o olfato. Então, a insegurança, ela permeia o tempo todo. A gente não consegue imaginar. Se eu falar para vocês todos, para nós todos aqui, fechem os olhos. Vamos tentar fazer um silêncio total. A gente não consegue fechar e se imaginar surdo-cego. Por quê? Nossa mente, nosso cérebro tem um repertório de signos e de imagens e de palavras e uma infinidade de coisas que você pode fechar o olho, seu cérebro não vai parar. Mas a criança surdo-cega, quando ela fecha o olho, o que passa dentro desse cérebro? Ele realmente parece que chegou para a gente como um papel em branco, né? Então, ali, a gente pode enxergar quais eram os desafios, então, né? Como reagir ao desconhecido? O Gustavo reagia com a questão da agressão, sempre. Nós podemos ver nessa imagem, estamos fazendo com ele, a gente fez pizza em 2017, dentro de um currículo funcional. Então, algumas atividades ele fazia separado dos alunos, até porque não dava para ficar o Gustavo perto das crianças antes, porque a agressão com o adulto é uma coisa, o adulto tolera, o adulto... né? Mas uma agressão com a outra criança, chegar em casa roxa, mordida de um aluno forte, como é o Gustavo, é bem complicado para você justificar para outro pai, né? Então, a gente fazia algumas atividades, eu e a professora intérprete. Eu, professora intérprete, e o aluno. Então, foram muitos meses dessa troca, dessa afetividade, a gente lutando para que ele aceitasse as atividades. Essa imagem eu gosto porque vocês podem ver, a gente está ali tudo sujo de trigo, de farinha de trigo, porque a gente está fazendo trigo ali fora. Ele está muito bravo, se vocês olharem a expressão dele, ele não está feliz e ele não está envolvido na atividade. Mas a gente não mostra só a parte boa, a gente mostra o processo, né? E, assim, para mostrar o processo, teria vídeos até mais pesados para a gente viver, mas tudo bem. Aí eu descobri também que os meus 20 e tantos anos de magistério não me ajudavam em nada, porque eu não conseguia ajudar. Os meus conhecimentos de educadora não me auxiliavam. Eu precisava procurar alguém que soubesse me ajudar, alguém com que eu pudesse compartilhar e trocar, porque eu não conseguia, como educadora, visualizar o que fazer com aquela criança que ficava num colchão deitado, com um bracinho para trás, assim, num movimento assim, ó, o tempo todo. Eu falava, ele tem autismo também, além da surdo-cegueira. Ele deve ter autismo também. Mas eu não sabia que a surdo-cegueira traz a estereotipia para os alunos, para as crianças ou para a pessoa que ainda não tem essa noção corpórea, né? Que demora a ter essa noção corpórea. E aí começou a busca pelo apoio, por parcerias e o desejo de ajudar e de ensinar. Porque, assim, tudo bem o Gustavo estar na escola, uma coisa é ele estar e outra coisa é ele aprender. Porque eu acredito que vários que estão aqui, acredito que todos, né, a gente concebe a escola como um local de construção social, de aprendizagem. Né? Então, a escola não é um local só para ele também socializar. A questão social, a gente leva a criança no clube, na igreja, numa festa, no supermercado. A criança vai socializar em todos os espaços sociais. Mas a escola também como algo onde ele tivesse as questões pedagógicas para resolver. Né? E assim, vamos continuar aí. Nessa busca pelo apoio, nós encontramos uma instituição em São Paulo, a RIMSA, que é especializada em surdo-cegueira e deficiência múltipla, e lá nós fomos buscar o que eu posso fazer para ajudar essa criança a aprender. Né? Então, o primeiro desafio que eu enfrentei, tirar o Gustavo do colchonete, porque, para ele, o que eu acredito que ele entendia? A escola era a extensão da casa. Então, eu pego minha bolsa, ele sabe que o uniforme é a roupinha de ir para a escola. Quando a mãe dá o uniforme, ele sabe que é dia de aula, pela textura do uniforme, ele conhece, né? Então, ele trocava o uniforme, ele sabia que ele ia para a escola. Mas ele chegava na escola, ele queria o colchonete, porque era lá que ele se sentia confortável. Então, o meu desafio era tirar Gustavo do colchonete. O próximo desafio, fazer com que ele entrasse dentro da sala de aula. E aí, assim, eu ouvi de algumas pessoas, para que você vai pôr o Gustavo na sala de aula? Isso foi muito decepcionante para a gente enquanto educador, porque eu acreditava que ele tinha potencial. E aí, as pessoas diziam assim, mas... Eu falei, olha, eu quero que ele vá para a sala de aula para interagir com as outras crianças, para poder aprender.
traz as outras crianças na biblioteca. Então, algumas falas que a gente ouve, outra pessoa me disse assim, você vai ficar com o Gustavo? Olhou para o meu tamanho todo aqui, né? Eu acho que com o Gustavo era melhor um homem. Gente, mas essas pessoas, elas não entendiam que não é a força que faz a aprendizagem, é a afetividade e é acreditar. Então, eu com todo esse tamanho aqui, ó, o Gustavo está do meu tamanho, vocês vão ver já o vídeo dele, tá? Hoje, vocês vão ver que a gente conversa em língua de sinais, é fantástico. O outro desafio era fazer com que ele entrasse na sala de aula, porque aí ele saiu do colchonete, mas chegava na porta da sala de aula, ele gritava, ele batia a cabeça na parede, e as crianças tinham medo, muito medo. Por quê, gente? A sala de aula tem cheiros, muitos cheiros. Né? A sala de aula tem gente, tem calor humano. Quando ele sai da biblioteca, que tem o cheiro de livro, e ele vai para essa sala, ele sente esses cheiros, ele se sentia inseguro, talvez. E aí a questão começava, desestabilizava toda a aula da professora, desestabilizava as crianças, e todo mundo com medo. E eu também, né? Porque eu já tinha apanhado tanto. Mas assim, um dia eu e a professora da sala resolvemos, vai entrar na sala hoje. E ele entrou, muito bravo, mas a gente sinalizou firme com ele, você vai entrar. E aí fizemos, você vai entrar, você vai sentar, e começamos assim, olha, aqui tem um amigo. E a gente pegava a mão dele e fazia com que ele passasse, enxergasse a sala de aula, né? Aí ele vai enxergar. A gente passava a mão dele nas carteiras, passava a mão dele no ombro, no cabelo, com cuidado, para ele não puxar, porque ele adora um cabelo comprido. Aí passava a mão dele nos cabelos enrolados e fazia, ó, menino, amigo, ó, menina, amiga. E aí ele foi perdendo esse medo e eu falei para ele, ó, amigo sentado aqui estudando, seus amigos estão estudando. E fazia com que ele sentisse que na mesa tinha coisas, tinha materiais, né? E então nós conseguimos fazer com que ele entrasse. O outro desafio era fazê-lo sentar. Ele ficava o período inteiro na escola, em pé. Quando ele cansava, ele fazia assim com a perna. Ele descansava assim, a perninha assim. Fazia assim, aí ele fazia assim com a outra perna, tentava descansar a perna, mas ele não queria sentar. E nós começamos, você vai sentar, os amigos sentam. E assim, a gente conseguiu inserir o universo da sala de aula com ele. Outra dificuldade, outro desafio era deixar ser tocado e tocar o outro. Então a gente começou, você é menino, ela é menina, ó, sente a diferença, ó, a menina, ó, tem o cabelo assim. Começamos a dar algumas características das meninas, né, mostrar para ele os meninos, cabelo liso, cabelo enrolado, cabelo curto, cabelo longo, cabelo preso. E ele foi melhorando em termos de relação com o outro, mas ainda foi bem lento, gente. Pensem que foi um processo muito devagar. Compreender a escola como um espaço social de aprendizagens. Então, você vai ficar aqui, mas não vai ficar no colchão deitadinho, não. Então, lógico, tinha dias que a gente teve que respeitar muito essa questão do tempo dele também. Não quer fazer nada. Tem dias que todo mundo está assim. Então, em alguns momentos, a gente fazia umas trocas, né? Não quer, tudo bem. A gente deixava ele um pouquinho no colchonete e tirava. Então, foi tudo muito gradativo. Pensem que foram 3 anos, né? Para surgir a primeira comunicação, foram 18 meses que ele iniciou a comunicação. 18 meses, gente, para um professor que está acostumado a chegar abril, maio, as crianças estarem alfabetizadas, 18 meses é uma eternidade, né? Os professores, não sei, alfabetizadores, a gente quer assim, em junho já está todo mundo, né? Lendo, né? Já depois só adquirir a fluência, mas enfim. O Gustavo passou a ter amigos e ele também começou a aceitar as propostas pedagógicas. Vamos falar, Val, mas o que são essas propostas pedagógicas? Já vou passar para vocês, tá? Nessa imagem, volta só um pouquinho, Dri, por favor. Nessa imagem, ele está em pé, como eu falei para vocês, ele está se mordendo, ele está bravo, a gente está fazendo uma atividade ali usando tinta plástica, materiais. Eu falava para ele assim, ó, eu vou sentar. Você vai ficar em pé? Então, assim, eu já ia dando para ele o conceito de isso é ficar em pé, isso é sentar, né? Eu vou sentar. Senta também, mas ele nunca sentava. Está lá uma cadeira atrás dele, vocês podem ver, e eu sempre convidava, vem, senta, senta. Ele ficava o período todo na escola em pé, tá? Aqui, eu vou ter que olhar aqui também, tá, gente? Porque ali está muito pequena a letra.
O que a escola fez, então, né? Eu conversei com a minha coordenadora, com a minha diretora, e a gente pensou num currículo funcional para ele. Então, pensamos em fazer atividades que depois, elas pareciam atividades, elas são atividades do cotidiano, mas que nós íamos usar para poder transformar. Tudo seria atividade pedagógica, na verdade, com fundo pedagógico, mas trabalhando questões do cotidiano. Então, assim, nós elaboramos uma rotina permanente, ele tem um calendário tátil, que antes era só eu que passava com ele esse calendário, hoje os amigos fazem com ele, vocês vão ver as fotos no final. Cada semana é um amigo que fica e ele aceita muito bem, os amigos fazendo. Eu fico 1 hora do meu período, agora eu chego, passo a coordenada para o coleguinha faz com ele. Depois eu sento e faço outras atividades que são diferentes. Mas a rotina é o amigo que passa. Então, como que é a nossa rotina? De segunda, a gente vai ao supermercado. Então, ali do lado da escola, a gente tem, bem próximo, na calçada, a gente tem um supermercado. E o que a gente... Vou colocar o que a gente tem feito mais recente, tá? A gente comprou uma série de outras coisas nos outros anos, mas agora a gente está com coisa mais simples. A gente fez pipoca, macarrão instantâneo, pizza, que é difícil, a gente chegava todo sujo em casa. Então, suco de laranja. Agora, o que nós estamos fazendo ultimamente? A gente vai ao mercado na segunda. Para ele, antes, o que era supermercado? A gente usava uma caixa, dentro da caixa tinha uma sacola de supermercado, que a gente chama de as caixas de antecipação para crianças, para o surdo cego, né? Para ele saber. Hoje, o Gustavo não precisa mais da caixa de antecipação. Por quê? Quando eu faço para ele, hoje, segunda, nós dois mercado, sinal de mercado ele já entendeu. Se ele tivesse ficado em casa, talvez a família não soubesse fazer mercado com ele. Claro que hoje os pais também sabem língua de sinais, a mãe também se dedica muito com a língua de sinais, e isso com certeza favoreceu bastante esse aprendizado, né? A família envolvida. Então, na segunda, a gente vai ao supermercado. O que a gente faz lá? A gente compra laranjas e gelatina. Quando a gente volta, e eu faço para ele, pega aí, 1, 2, 3 laranjas. Então, ele conta a laranja, põe no saquinho, fecha o saquinho, a gente leva para o caixa, ele faz oi para a moça do caixa. Antes ele empurrava o carrinho, gente, ele ficava bravo, eu ficava com medo da gente sair no jornal de Jundiaí, assim, né? Por motivos não muito bons. A gente saiu, mas foi por motivo muito bom. Mas a gente tinha medo, porque a gente ia para o supermercado e ele empurrava mesmo. Ele não queria entrar no supermercado, ele jogava o carrinho. Falava, meu Deus, se acerta uma pessoa idosa, né, de manhã na segunda-feira, a gente vê bastante pessoa, né, no supermercado. Sim. O supermercado não é muito movimentado, mas dava muito medo, gente. Mas a gente não desistia. Não, vamos ao mercado. Então, a gente compra laranja e gelatina. Quando a gente chega na escola, na segunda-feira, a gente corta as laranjas, aí eu trabalho com ele o sinal. Laranja, cortar e espremer. Se a laranja for azeda, a gente põe açúcar. E aí a gente mostra para ele que a laranja se transforma em suco. E depois a gente vai para a sala de aula, depois que ele toma esse suco, a gente higieniza a caneca, a colher vai para a sala. Quando vai para a sala de aula, a gente faz a representação do objeto. Então, isso aqui é colher, isso tem um sinal. A gente dá o sinal para ele, colher. Isso aqui é faca. E a laranja, a gente fazia assim, a gente cortava a casca da laranja, dava uma secadinha no micro-ondas e colava no caderno. Gustavo, tem caderno? Tem, um caderno tátil desse tamanho assim. A gente teve que trocar o caderno, porque no meio do ano já estava assim o caderno, porque é tátil, né? Então, na segunda-feira, a gente cola um pedaço da laranja, da casca, e aí a gente faz para ele. Laranja, faz a palavra, faz em libras tátil na mão dele, faz em braille ampliado. Mas o braille, ele não é ainda alfabetizado em braille, tá? O nome dele a gente trabalha todo dia em braille e libras tátil. Então, a gente faz na mão dele todos os dias, porque a gente acredita que ele tem um cognitivo muito preservado, e era algo que antes a gente duvidava. Hoje a gente não tem dúvida mais, que ele não tem nenhum déficit cognitivo. Quer dizer, nenhum nós não podemos afirmar, mas não tem o comprometimento que a gente achava. Então, na segunda, lembra que a gente comprou a gelatina? Aí eu faço para ele, só que na terça-feira é o dia da receita. Então, para representar a receita, a gente tinha uma colher de pau no calendário e a gente mostra, receita. Hoje não precisa da colher de pau, porque quando você faz o sinal de cozinhar, ele já entende que é a atividade que a gente vai fazer alguma coisa para comer. Então, na terça-feira, a gente faz a gelatina, a gente ficou alguns dias, várias terças, usando gelatina de morango. Trabalha a gelatina,
e o sabor. Morango, mostra a fruta, o sinal da fruta na mão para ele, em libras tátil. Depois, na quarta-feira, ele vai comer essa gelatina. Então, na hora de fazer a gelatina, a gente trabalha água quente, água fria, a mistura dos ingredientes, o sabor da gelatina. E quando vai para a sala de aula, o que a gente faz? A gente leva a caixinha da gelatina e o saquinho e faz para ele, para a memória dele lembrar. Tem uma memória olfativa muito mais aguçada que a nossa, né? Então a gente mostra a caixa, mostra o pozinho da gelatina de novo e fala para ele: amanhã você vai comer a gelatina que você fez hoje. A gente tenta criar dentro do cérebro dele a noção de tempo. Segunda, terça, quarta você vai comer. Quarta é amanhã. Segunda foi ontem que a gente foi no mercado. E terça a gente fez a gelatina. Então, depois que a gente fez de morango várias vezes, a gente trocou o sabor. Agora a gente comprou gelatina de uva. Então, a gente trabalha com a uva, a palavra uva, a gente trabalha com o sabor, a gente trabalha no caderninho, faz a escrita da uva em braille, feito de material com EVA. Depois eu mostro para vocês. Ai, Val, você sabe braille? Eu não sei. Eu sei as letras que eu preciso saber. Eu vou trabalhar com essa letra? Eu busco, eu crio material, tudo material que nós elaboramos, porque a gente não encontrou material, gente. Não tem, eu não sei vocês, se vocês acham material para trabalhar com surdo cego, mas a gente teve que elaborar tudo ali na escola, tá? Então, na quarta-feira, a gente faz, além dele degustar essa receita, ele vai na cozinha, sabe que lá tem geladeira, né? A gente faz uma atividade de exploração no jardim, onde a gente trabalha, a gente compara o tamanho da flor, tamanho da folha, a gente explica para ele que a flor precisa de água, que a planta precisa de água. Então, assim, a gente trabalha ciências e matemática explorando o jardim da escola. E aí a gente vai lá e tira um pedaço da folha. A gente vai tirar essa folha aqui, ó, e vamos comparar, que tem uma folha bem comprida, tem folha bem pequenininha, enfim, tem uma série de formas de folha, de formato. E a gente explora essa questão, né, de ciências e também da matemática. Explica que precisa de água e depois a gente registra no caderno tátil. Gente, foi super interessante o dia que eu peguei ele, né, e mostrei. Árvore, na escola tem árvore. Ele ficou tão bravo, porque a gente mostrou uma árvore que tem assim um casco bem, a parte de baixo assim bem grossa para ele tocar. Ele ficou muito bravo. Ele teve uma reação parecida com aquela do vídeo, eu deixei ele se acalmar. E depois, o que a gente fez? Mostrei a árvore. Escola tem árvore. Ele já formou uma frase na cabeça dele. Escola tem flor, escola jardim, escola árvore. Então, para nós, são coisas muito simples. Mas para o surdo cego, a gente vai mostrando o que está em volta dele, que ele não está vendo, né? E aí a gente reproduz aquela árvore. Ele não vai usar lápis, borracha, né, lápis de cor. Mas aí como que a gente fazia? A gente usa muito material tátil, né? Então, EVA, por exemplo. Vamos recortar, colar uma árvore. E aí a gente fazia o recorte, a colagem da árvore no caderno. E aí vamos trabalhar a palavra árvore. Ah, passarinho gosta de árvore. E aí mostrar para ele, seja na pelúcia, seja no bichinho de plástico, tentar mostrar, borboleta gosta flor, né? E aí a gente vai dando repertório para ele, vai criando conceitos e ampliando essa questão. Na quinta-feira, nós sempre pensamos no quê? Então, como ele conhece árvore, flor, são elementos da escola, a gente sempre pega a EVA, faz com ele, monta lá uma árvore de EVA, num papel. Depois de montado, a gente fala, agora você vai cortar, porque nós vamos fazer um quebra-cabeça. Então, assim, fazemos quebra-cabeça de 2 peças, 4 peças, bem simples para ele entender que a parte de cima da árvore fica a folha, que a parte de baixo fica o tronco, para tentar trazer para ele essa dimensão. Em outro momento, o que a gente faz depois, mais para frente? Fui lá fora, peguei com ele parte do tronco da árvore, folha da árvore, a gente colou, dá para fazer a árvore assim também, para ele entender que dá para pegar o real e passar para o papel, né? E assim as frases vão se ampliando ali na cabecinha dele. Então, na quinta, a gente sempre trabalha com esse quebra-cabeça. Não é só isso que está nesse calendário, tá, gente? Nessa rotina
que a gente trabalha, a gente preenche com mais coisas, mas eu quis trazer para vocês o que é do currículo funcional, tá, que a gente faz. E na sexta, geralmente a gente deixa, como ele tem muita necessidade de atividade sensorial, a gente utiliza a bola de pilates, a gente faz atividades também usando o balanço da escola. Apesar dele ter 12 anos, dele ser um adolescente, já da meia altura, ele ainda tem necessidade de balançar, porque eles precisam organizar o cérebro. Hoje está muito mais organizado. Essa questão da estereotipia, a gente vai ver que reduziu muito. Ele não tem praticamente. Se você olhar para ele, você não vê que é uma criança com deficiência. Antes ele mostrava, isso era muito visível, essa questão da estereotipia, né? Aqui a gente está vendo imagens do currículo funcional na prática. Então, algo que antes era impossível de acontecer, hoje acontece. Ali na primeira foto, a gente pode ver uma amiguinha fazendo a gelatina com ele na cozinha. Então, essa amiga vai falar para ele, a gente vai fazer gelatina de uva. Então, não é mais a professora Val que fala, o contato não é mais só a professora, intérprete e ele, mas o amigo interage e aprende com ele, né? Inclusive, na quarta, come a gelatina porque fez junto com ele. Eles ficam brigando porque eles querem trabalhar com o Gustavo. Ali do lado, a gente tem uma funcionária da escola muito parceira, que está sempre presente de segunda-feira comigo, né? A gente vai para o supermercado junto. Ali, a próxima imagem, está um pouquinho escuro, parece, mas é uma atividade que até nós colocamos no livro, que depois a gente vai sortear para vocês. Foi muito interessante, porque já em 2018, eu acho que a gente deu um salto, 2019 já foi esse ano. A gente foi fazer caça aos ovos, atividade de caça aos ovos na escola, na semana da Páscoa, e daí fazemos a partilha. Então, a escola compra um ovo bem grande para cada sala, e o professor de inglês, ele vai dando as pistas e as crianças têm que procurar. E aí, gente, o Gustavo, ele tinha muita dificuldade de sair, difícil fazer ele entrar na sala de aula. E depois tirar ele da sala de aula. Vamos levar para outro espaço? Quando você tocava nele, ele achava que era casa. Acabou? Então vou embora, eu quero ir embora. Então, era muito difícil trocar de ambiente com ele, né? E nesse dia da caça aos ovos, eu expliquei para ele, olha, nós vamos procurar chocolate, nós vamos procurar. Ele começou a dar risada e a gente foi pela grama, a gente pisou na grama, a gente pisou no parque de areia, a gente pisou na casinha de boneca. E foi muito interessante porque ele se envolveu bastante. Na hora que achou o ovo, foi dado para ele o ovo grandão na mão, ele pegou aquele ovo enorme, gente, enorme. Acho que não sei quantos quilos de ovo, é muito grande. É assim, gente, sem exagero. E quando ele pegou o ovo, ele já me entregou. Ele não sabia o que era aquilo. E ele não quis explorar, mesmo eu falando para ele chocolate. Ele me entregou. Quando nós abrimos e fomos chamando as crianças para pegar o ovo, a hora que ele abriu e a gente deu o ovo partido para ele pôs o ovo perto do nariz assim, que ele sentiu que era chocolate, ele nem pensou. Ele já deu uma mordida bem grande num pedação, a gente teve que tirar um pedação. Todo mundo estava pegando um pedação, né? E o Gustavo também pegou. Porque aberto ele sentiu o cheiro, então ele sabia o que era. Mas o grande, ele nunca pegou um ovo daquele tamanho. Eu também nunca tinha visto, era muito grande o ovo mesmo. Mas a gente ficou feliz porque depois nós descobrimos que a mãe dele já usava o sinal de chocolate em casa. E eu não sabia. Então, assim, por que ele foi em vários lugares que ele se recusava? Eu fazia, vamos procurar chocolate, mas eu achava que eu estava inserindo o conceito de chocolate para ele. Ele já sabia o que era chocolate. Porque quando a mãe ia dar chocolate, ela fazia sinal de chocolate. Então, olha que esperto. Ele nem ligou se estava na areia, se estava na... Foi para todos os espaços. Então, a gente registrou isso também no livro, Descobrindo um Mundo Diferente. A imagem do lado, ela é muito interessante para nós, ela é muito tocante, muito profunda. Por quê? O Gustavo, ele nunca teve amigos que foram na casa dele, né? E esse ano, a gente correu na Special Olympics de Jundiaí. Então, Jundiaí fez uma Olimpíada para as crianças com deficiência e a minha diretora, junto com a minha coordenadora, vieram para mim assim, Val, vamos inscrever o Gustavo e mais algumas crianças lá nas Olimpíadas Especiais? Eu falei, meu Deus, e agora? E se chegar lá, vem um monte de dúvidas, né? E se chegar lá ele ficar bravo? E se chegar lá ele não quiser correr? E a gente está falando que ele está se desenvolvendo tão bem na escola, mas eu não sei o novo, né? Como que ele vai aceitar? O que a gente fez? Começamos a trabalhar com ele na escola. Vai correr? Elas inscreveram ele. A gente teve que correr, né? Aí,
as duas professoras, eu, a professora da sala, a gente fazia assim, acabava a merenda, todo dia nós tínhamos que selecionar uma criança, porque não dava para correr com todas. Então a gente fazia uma hora de recreação ali, uns 20 minutinhos, 15 minutinhos de recreação com todo mundo na quadra. Selecionamos um aluno que não tivesse medo do Gustavo, porque muitos tinham, e vamos trabalhar a corrida. E aí, né, as professoras, todas com meia idade, eu e a minha parceira de sala também. E aí a gente trabalhou com ele o sinal de correr. Então, ó, nós vamos correr. Como é que ele ia ver correr? E chamamos um amigo, que é o amigo que está naquela foto ali, que é o Henrique. Muito sensível. Pensem numa criança sensível e inclusiva. Porque às vezes as pessoas são sensíveis, mas não incluem. Mas o Henrique é uma criança iluminada. E aí a gente fazia para ele, ó, nós três vamos correr, tá? Nós vamos correr, nós vamos brincar, vamos correr. E aí a gente colocava a mão dele sobre a nossa perna, a nossa coxa, para ele sentir o movimento da corrida. E a gente fazia isso também no amiguinho e fazia nele. Corre você também. Aí, quando eu cansava, a professora da sala, que era 2 minutos, né? Eu cansava, a professora da sala vinha e trocava comigo. Ela também ficava 2 minutos, né? Mais ou menos, e eles não cansavam. E para mostrar para o Gustavo que a gente estava cansada. Porque, gente, né? Então, a gente não está acostumada a correr. E aí, para mostrar para ele que está cansado, a gente compartilhava as emoções, algo que a gente aprendeu também no Congresso Brasileiro de Educação Especial, que a gente foi o ano passado, para mostrar o trabalho sobre o Gustavo, para mostrar o trabalho da escola, fazendo esse currículo funcional, né? Então, lá a gente fez um curso que a gente descobriu essa questão, o surdo-cego tem que entender a sua emoção. Então, o que a gente fazia? Pegava a mão do Gustavo, coloca a mão aqui, ó. Estou cansada. E fazia o sinal para ele, eu estou cansada. E o Henrique fazia a mesma coisa. Para, porque eu estou cansado. E o Gustavo, às vezes, puxava a gente, porque ele não cansava. Esse corpinho cheio de energia, né? E aí a gente foi trabalhando o sinal de correr, o corpo cansado e compartilhando as emoções. Gente, e foi lindo. Vocês vão ver no finalzinho, eu encerro a palestra com a Special Olympics, vocês vão poder ver ele correndo, puxando eu e puxando o Henrique. Mas ele sabia que era para correr e que tinha mais criança correndo. Foi muito lindo. Eu confesso para vocês que eu fui com um monte de medo, assim, com uma insegurança, com medo dele não aceitar correr no dia. Tinha a TV, tinha o jornal de Jundiaí. Falei, meu Deus, e se ele dá uma crise? Como que vai ficar? Gente, foi perfeito. Foi assim, para nós, a palavra que define, acho que é realização, né? E isso só aconteceu por quê? Porque a minha gestão acredita, porque eu fiquei com medo, eu fiquei insegura, mas a gestão acreditou, e aí, quando a gente acredita junto, né? Tem um apoia o outro. E ali, o Henrique, que está ali com ele, ali que eu escrevi como interação, o Henrique está no aniversário dele. Porque ele nunca tinha tido amigos no aniversário. O aniversário dele foi em setembro. E a gente correu em agosto, se eu não me engano, né? E a avó do Henrique, as famílias trocaram o telefone porque perceberam como as crianças estavam conversando em língua de sinais, tátil. E aí a avó fez, não, a gente vai na casa do Gustavo para visitar o Gustavo. E eu fiquei assim, maravilhada, porque nunca nenhum amigo foi na casa dele. E aí esse amigo foi convidado para ir no aniversário, e eu não pude ir, eu estava em outro lugar, não estava em Jundiaí, também fui convidada, e não pude ir. E aí, na segunda-feira, o Henrique falou assim para mim, professora Val, você não acredita, eu conversei tudo na mão do Gustavo, eu pulei com ele na cama elástica e eu falava para ele assim, eu estou cansado, agora eu vou comer, você pula, ou então você espera. Eu usei todos os sinais que você ensinou na sala. Gente, então, para nós, para a família, para todos, foi muito, muito interessante. Tá funcionando? Essa foto ali, então as primeiras comunicações, né? Essa foto já é o Gustavo mais atualmente. Hoje ele está dessa altura ali. O Henrique está com um olhar para ele, ó, muito, todo feliz que estava tendo fotografia para sair no jornal, porque ele virou reportagem assim em várias mídias lá em Jundiaí. Então as primeiras comunicações para vocês saberem, né? A primeira coisa que ele falou para mim, na Semana da Criança, a gente, lá na escola, tinha pula-pula, isso em 2018. E ele brincou no pula-pula, na cama elástica. E quando chegou em casa, a mãe me mandou uma mensagem assim, Val, você sinalizou com o Gustavo, você fez o sinal de pular para o Gustavo? Aí eu fiz, por quê? É porque ele chegou aqui em casa e ele fez para mim pular. Gente, imagina a felicidade da pessoa,
18 meses você trabalhando Libras tático com a criança, não vê um retorno, e ele chega em casa e ele conta para a mãe que ele pulou na escola. Para nós foi motivo de muita alegria, foi muito emocionante. Depois começou a outra comunicação. Um dia depois não tinha mais o pula-pula na escola. Ele não queria atividade nenhuma na sala. Ele me puxava e queria ir para a quadra. E aí, quando chegou na quadra, foi um dia depois dele ter contado para a mãe. Chegou na quadra, ele fez assim para mim. Ele parou, ele andou assim, procurando, e eu sabia já o que ele queria. Ele queria o brinquedo que estava ali. Por que não estava mais no outro dia, né? Por que a Val não me leva lá? Eu gostei tanto, né? E ele fez assim para mim. Ele parou. Na hora que eu olhei para ele, ele fez assim. Que ele queria pular. Né, ele não fez o sinal de pular na mão, mas ele fez com o joelho, assim. Gente, isso para mim, eu saí correndo ali para contar para as meninas que ele tinha falado. Nós trabalhamos a questão também de ir embora para casa. Né? Segundo dia, ele me bateu, me machucou bastante, porque ele queria ir para casa. Depois que ele entendeu, ele começou a pedir casa, ele mostrava o sinal da mochila que a gente faz. Era um sinal que foi convencionalizado em outra instituição, que antes atendeu ele por pouquinho tempo. Então, ele faz esse sinal. Aí, quando ele queria ir embora, ele fazia assim para mim, que ele queria a bolsa, porque ele sabe que quando pega a bolsa, ele vai embora. Então, ele não bate mais. Quando ele quer ir embora, ele faz sinal de bolsa. Eu falo, não, espera, hora, estudar agora. Vamos estudar. Esse ano, nós trabalhamos com ele um livro chamado Abraço de Urso. E aí, o livro conta, na verdade, o livro é em braille, mas ele não sabe o braille, mas ele tem figuras pontilhadas. Então, a gente mostrava as figuras pontilhadas para ele do ursinho, a imagem do ursinho, trazia um ursinho de pelúcia, mostrava para ele, tentava explicar para ele o que era um urso, e falava que amigo abraça, amigo faz carinho, porque muitas vezes ele pegava o amigo e às vezes ele não entendia essa questão. A exploração dele muitas vezes era no aperto ou no puxão de cabelo, para sentir a nossa reação. E aí a gente começou, a família tirando esse hábito, e nós também, a escola também. Então, com esse livro Abraço de Urso, gente, agora todo mundo ele quer abraçar. A gente fala, é amigo? Aí ele já dá a mão para a pessoa fazer oi. E aí ele quer, às vezes ele faz assim, porque eu expliquei para ele, a escola oportunizou esse aprendizado. A avó, para vocês terem uma noção, a avó conseguiu beijá-lo com quase 12 anos. Porque quem chegava perto era mais a mãe e o pai. Então, quando você faz assim para ele, eu vou te dar um beijo, e faz no rostinho dele, ele dá o rosto porque ele sabe que o beijo é para ele. Quando a gente pega o punhadinho assim na mão dele e faz no amigo, ele vai com a boquinha, porque ele sabe que é ele que vai dar o beijo. Então, ele compreende muito dessa comunicação e faz uso dessa comunicação em sala de aula, né? Aqui também a gente tem algo que foi para nós uma conquista. Olha como ele está lindo, gente. Que moço lindo. Né? Ai, que orgulho. A gente sente que ele é um pouco nosso, né? Uma surpresa muito grande. Desde que ele nasceu, um cabeleireiro vai na casa dele para cortar o cabelo. A dentista é prima da mãe, também é da família, vai em casa. Ele não vai nos espaços sociais, né? Não ia. E aí, um sábado de outubro, acho que meados de outubro, o pai mandou uma mensagem para a mãe, estou indo ao cabeleireiro, levar o Gustavo. A mãe, oi? Vou levar ele cortar o cabelo lá no salão. E a mãe ficou um pouco preocupada, eu também confesso que ficaria. E aí, ele chegou no salão e o cabeleireiro que sempre cortava o cabelo do Gustavo não estava lá. E o que fez? Ele não voltou para casa. Ele falou, vamos procurar outro lugar. Mas ele explicou para o Gustavo, você vai cortar o cabelo. Ele antecipou, fez o sinal de cortar, fez o sinal da maquininha. Né? Então, ele sabia o que ele ia fazer, porque ele já entendia. E aí, o Gustavo foi nesse salão, que ele nunca tinha visto esse cabeleireiro. E olhem ali a expressão do Gustavo e a expressão do cabeleireiro. Né? O cabeleireiro está lá fazendo o trabalho deles tranquilo. O Gustavo está muito tranquilo. Acho que a próxima também dá para ver. Olha lá. Baixou a perninha e o cabeleireiro está ali. Então, houve a antecipação da situação. Foi falado para ele o que ele ia fazer. Aí a mãe me mandou essas fotos. Né? Eu falei, posso usar, gente? A gente tem direito de todas as fotos, tá? A família autorizou, tanto ele como as fotos das crianças, que a gente vai ver no final, porque a escola tem muito cuidado em relação a isso. Tá? Então, a gente tem as autorizações de todos. O Gustavo, ele aceitou esse cabeleireiro cortar o cabelo e ele fez o pagamento para o cabeleireiro.
Então, assim, onde eu vou dar palestra, a gente foi em Itaí outro dia, a gente vai voltar lá, porque também chamaram a gente para ir palestrar na Câmara. E a gente palestrou para 70 pessoas, agora eles pediram para professores do município todo. A gente vai final de novembro. Eu trouxe assim, a imagem também do cabeleireiro e coloquei o meu respeito e admiração pelo cabeleireiro Flávio, que nunca tinha visto essa criança, né? Mas que não teve medo de conhecer o diferente. E de ver que esse pai precisava cortar o cabelo do filho, o salão dele estava disponível, vamos lá, né? E os dois estão muito tranquilos ali. Ai, gente, isso foi assim, pensem numa emoção e tripliquem. A nossa escola, depois a Adriana no finalzinho vai falar um pouquinho dos simpósios, né? E a gente idealizou o simpósio por causa do Gustavo, ele é protagonista de muita coisa na nossa vida. Eu acho que a gente é a pessoa que a gente é hoje por causa dele. Eu tenho certeza que eu não sou mais a professora Valdinéia de 3 anos atrás. Ainda bem, né? A gente vai crescendo nas trocas todo dia, né? Hoje, ao sair daqui, eu não sou mais a Valdinéia que eu entrei. Eu acredito nessa reciprocidade, nessa constituição da gente como pessoa, nessa troca, né? Nós acreditamos nisso. E a escola proporcionou o encontro, que até o Jornal de Jundiaí colocou assim, o encontro histórico, EMEB de Jundiaí proporciona encontro histórico entre surdos cegos. Então, o que é? A Janine, que é essa moça que está aí com um casaquinho, ela é surdocega, ela mora na Bahia, ela é surdocega congênita, como o Gustavo. Então, ela nasceu surdocega, né? E ela veio da Bahia, ela passou no vestibular para pedagogia, ela é professora de Braille na Bahia, e ela veio porque ela queria conhecer, ela foi convidada pela Adriana para conhecer o trabalho da nossa escola e também para conhecer o Gustavo. Então, na nossa escola foi muita emoção, porque aí esse meu amigo que está do lado, Luciano Germano, ele foi conduzindo a Janine lá na escola, eu conduzindo o Gustavo. Então, a Janine, a Adriana fala, né, que foi o encontro do passado da Janine com o futuro do Gustavo. Porque a Janine, quando surda cega, não tinha tudo que o Gustavo tem hoje, talvez, como apoio, né, uma série de outras buscas que a escola faz, né? E a Janine entrou na faculdade, está fazendo pedagogia e ensina Braille. A gente viu o vídeo dela ensinando, gente, em Libras com Braille, dando bronca lá nas pessoas que erram. Um aluno que chega tarde, ela muito brava, falando, não pode atrasar, não. Então, assim, uma professora bem sistemática. Da Janine, eu esqueci o sinal da Janine. Não lembro, Dri. Meu Deus, perdão, gente, esqueci. Mas, assim, uma menina muito simpática, conversa com a gente em Libras tátil, e aí a família do Gustavo pôde ver, olha, ela, assim como o Gustavo nasceu surdocega congênita, está na faculdade, está na universidade pública, né? Na Bahia, e federal, e não usou cota. Não usou cota, ela faz questão de falar isso, né? Que primeira vez que ela prestou, ela não conseguiu, ela sofreu muito e depois ela entrou. Então, ela tem a guia intérprete, mas ela está lá batalhando. Então, gente, ali, nesse momento que eu trouxe para vocês da foto, ela está encontrando com o Gustavo no simpósio. Então, esse foi o primeiro ano, o simpósio já é o 3º ano que a gente faz. Esse foi o primeiro ano que a gente conseguiu levar o Gustavo, porque até então ele não ia, ele não aceitava estar em lugar diferente, né? Então, ali, ó, a emoção dele se tocando, né? Ele sentindo ali o braço da Janine, a Janine também, os guias intérpretes atrás, então o Luciano está atrás dela, eu atrás do próximo ali do Gustavo, mas para nós foi um momento muito emocionante, muito marcante, porque a gente pensa assim, né? Quantas possibilidades o Gustavo vai ter, porque a escola acreditou nele, e, gente, muitas portas se fecharam para o Gustavo, viu? A instituição que atende só surdo, por exemplo, dizia, ele não é para mim, porque ele é surdo e ele é surdo-cego, e a gente atende surdo. A instituição que atende só cego fala assim, ele não é para mim porque ele é cego, surdo-cego, eu não sei trabalhar com surdo-cego. Gente, eu faço uma pergunta para vocês. Imaginem, se a gente tivesse um filho surdo-cego hoje, alguém sabe lidar com surdo-cego? Eu não sabia. Não sei ainda. Eu estou aprendendo com ele. Eu acredito que a mãe dele, quando nasceu uma criança surdo-cega, Deus não falou para ela, você vai cuidar, tá? Você sabe. A gente vai se constituindo com a criança e ele vai ajudando a gente a entender este mundo diferente, tá? Ali tem uma foto que a gente gosta muito também. Nós temos atrás do Gustavo, depois que ele... Foi muito lindo o encontro, porque ele se encontrou com a ilustradora do livro, que é uma criança. Eu apresentei essa ilustradora como amiga,
E aí, na hora, ele já deu o rosto para beijar a amiga, né? E foi muito, muito emocionante. Depois que ele deu um oi para geral, para todo mundo, ele sentou. Atrás dele está a professora Tânia, minha parceira desse ano. Do lado dele está o pai, o Samuel. E do lado do Samuel, a Jéssica, que é a mãe do Gustavo. Então, pela expressão, a gente consegue vislumbrar um pouco do que foi o simpósio, né? A alegria. A gente tinha um público ali de 340, 350 pessoas. Na Faculdade de Medicina de Jundiaí, tá? O evento foi crescendo, cada ano a gente foi mudando de lugar. Bom, então esse ano, o que a gente pode dizer sobre esse ano? Gente, eu não sou uma pessoa das mais corajosas, mas Dia da Criança, lá na minha escola, sabe? A minha diretora e a minha coordenadora, elas arrumaram vários brinquedos para as crianças, né, na comemoração. Um dia tem brinquedo, porque é uma escola de fundamental, 1º ao 5º, né? Então, um dia ficou como o dia do brinquedo. Não é o período todo, mas, enfim, organizado lá por sala. E tinha um tobogã, que eu não sabia que tinha 7 metros, mas ele tinha 7 metros de altura. E eu apresentei para o Gustavo o tobogã. Fiz, Gustavo, vem, vamos brincar, vamos brincar. E ele foi com o bracinho assim, sentindo todo o espaço do tobogã, foi passando o braço, e eu vi que ele gostou. E aí, falei, então, tira o sapato. E eu fui tirando o meu também, né? Tiramos o sapato, tiramos a meia, porque a moça falou, tira a meia que vocês vão escorregar. E fomos subindo. E aí, eu não vou pôr o vídeo para vocês, porque a minha coordenadora ficou dando risada, porque eu subindo com dificuldade, aquele negócio que é tudo macio, né? Porque, gente, é assim, isso tem que segurar. E o Gustavo subindo já lá na minha frente, já sem enxergar, né? E quando chegou lá em cima, eu sentei e falei, você senta aqui comigo, porque vai que ele dá um passo e, né, ele não está enxergando o que tem, né, para frente. Coloquei ele no colo e a gente desceu um tobogã de 7 metros de altura. Aí se vocês perguntassem, Val, você gostou? Nem um pouco. Perguntar, o Gustavo gostou? Não, também, porque eu fiz para ele, vamos de novo? Ele fez que ele queria outra coisa. E a gente foi para a cama elástica, que era o que ele gostava. E aí, nós não gostamos. Né? No outro dia, o pai dele falou para mim, eu mandei o vídeo para a família, né? O pai dele falou, que aventura, que coragem que você teve, Val. 7 metros, você descer daquele tobogã. Eu não desceria. Eu falei, eu também não. Mas eu não tenho coragem. Mas o Gustavo mostrou que ele se interessou pelo brinquedo. A gente tem que oportunizar. Falar para você, eu vou subir. Não vou não, mas eu fui por ele. Então, assim, coloquei ele no colo e a gente desceu. Gente, pelo amor de Deus, nunca mais. Não vou mais, ele não gostou. Então, assim, nós não gostamos, mas a gente vivenciou. Nós oportunizamos. Então, a felicidade define esse momento, tá? Bem antes de eu entrar com ele, antes de ter guia intérprete na escola, né? Quando tinha uma rotina muito diferente, eu não sei como vocês fazem aqui, mas muitas vezes, a criança com autismo vai mudar muita rotina, vai desestabilizar, vamos deixar em casa, né? Ou, às vezes acontecia isso, gente, porque vai mexer com a rotina, e tudo que mexia na rotina com ele desestabilizava demais. Então, a gente deixava ele em casa, mas aí nós começamos, não, vamos fazer ele brincar, vamos oportunizar, né? Inclusive correr, gente, correr no meio de várias crianças com outras deficiências, né? E tudo que a gente foi oportunizando ao longo desse período, ele foi aceitando e foi nos surpreendendo, e ele foi vivenciando, experimentando coisas que, se a mãe dele tivesse ouvido as pessoas lá atrás, ele não teria experimentado. Com 2 anos, ela relata para a gente, tem uns vídeos no YouTube, depois eu passo para vocês o canal, se vocês tiverem mais interesse em conhecer, tem a história bem detalhada da família, tudo, que a gente fez documentário, ficou bem legal. A mãe conta que com 2 anos, uma pessoa falou assim para ela, você vai pôr seu filho na creche? Para quê? Ele é surdo-cego. Gente, isso deve doer muito para uma mãe. Se a gente fizer esse movimento de empatia, se colocar no lugar dela, né? Já tem uma criança com uma deficiência que exige uma demanda tão difícil, e aí as portas todas se fechando, eu não atendo porque é só surdo, eu não atendo porque ele é surdo-cego, eu não atendo. A escola foi buscar atender, e a gente tentou da forma como a gente achou que atendia, né? Então, para a gente já estar finalizando, o que eu aprendi com o Gustavo? Não deixa eu esquecer, gente, que a gente tem o sorteio desse livro aqui, que é Descobrindo o Mundo Diferente.
O que eu coloco ali nesses 2 slides é exatamente a forma como eu finalizo esse livro, tá? Esse aqui que fala da inclusão do Gustavo. E esse aqui, A Criança Surda, Possibilidades de Aprendizagem, também é uma experiência com uma criança surda que eu tive em Jundiaí. 3 anos também, a criança não tinha língua de sinais, enfim, eram crianças sem comunicação, mas aqui era só surdez, eu achava difícil. Depois que eu conheci o Gustavo, achei que não é tão difícil assim. Então, a gente vai sortear esse também. Esse aqui tem 3 planos de trabalho para professores no final, tá? É bem interessante. Aqui é uma escola de tempo integral que a gente fez. E aqui na escola regular, meio período. Então, o que eu aprendi com o Gustavo? É a fala de uma criança aí nesse livro, tá? Que toda criança pode aprender. Sem comunicação, a vida é muito difícil. Todo professor é um pouco super-herói. Os amigos são muito importantes na nossa vida. No futuro, quando eu encontrar o Gustavo em outro lugar, eu devo fazer os sinais na mão dele para ele me reconhecer. Libras é a língua do surdo e Braille é a forma de escrever e ler do cego. Gustavo é surdo-cego, uma criança diferente que vivia em um mundo só dele. Hoje, ele conhece muito do nosso mundo e a gente conhece um pouco do mundo dele. Quando a escola quer, ela pode incluir. As mais bonitas coisas da vida nem sempre precisam ser vistas ou ouvidas, mas sentidas com o coração. Aí eu peguei emprestado da Helen Keller, que foi a primeira surdo-cega a cursar uma universidade, né? Ela já faleceu em 68. Descobrimos um mundo diferente. Aí, vamos passar o vídeo 2. O vídeo 2 para vocês verem como está o Gustavo hoje. Eu tentava ensinar para o Gustavo, mostrar para o Gustavo a forma certa do guia conduzir o surdo-cego, né? E ele sempre queria a mão. Então, quando eu dava o braço, gente, meu braço chegava em casa todo roxo. E aí, esse ano, eu falei, não, vamos começar a inserir com ele, a escola tem piso tátil, assim como aqui na frente, né? Então, tem essa questão estrutural para ele, mas a gente está ensinando ele a usar o piso tátil, ter autonomia, mas vamos ensinar a usar corretamente a mão, o guia intérprete, né? Porque quando ele faz o movimento correto, também a gente percebe que tem uma pessoa com necessidades especiais. Né? Então, a sociedade, quando a gente vê alguém com a bengala, e no caso da surdo-cegueira, né, a bengala branca e vermelha, né, que é o surdo-cego, a gente já percebe que ali tem uma pessoa surdo-cega. Mas a gente ainda não inseriu a bengala com ele, a gente pretende. Vamos ver o vídeo 2, então? Não vou mais dar a mão para ele, vai ser só o ombro. Dando lição. Ó, a mãozinha. Vai ser mal para mim? Que lindo. Gostava tanto. Foi possível ver como ele está hoje? Da minha altura, né, gente? Falei, vamos andar assim, coloca a mãozinha aqui, vem junto. E a mãe está fazendo assim em casa também, então não está mais na mão. Um moço, né? Vamos mostrar que você precisa de uma adaptação para andar, precisa de um apoio para andar. Então, e outra, ele tem mais segurança. A gente aprendeu também com a Janine, né? Porque a Janine, ela andou a escola toda assim, ela colocava a mão no ombro da gente, uma segurança, ia tranquila com a gente guiando, né? Para finalizar, eu vou passar o último vídeo, tá? Que eu gostaria de encerrar com ele. Nesse vídeo tem uma música, ela está em língua de sinais, Adalto? Não sei se dá para ver a legenda também, a janelinha, na verdade, de Libras, tá? Que é o que a gente aprendeu com o Gustavo, vocês vão ver. Nesse vídeo, como eu não vou falar durante o vídeo, vocês vão poder ver assim, ele desde 2017 bravo, muito bravo, depois com as crianças, depois com outros professores, até chegar nas últimas atividades aí que a gente teve no ano, tá bom? O vídeo 3. Aos olhos do Pai,
Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, um toque de amor aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, um toque de amor. Você é lindo demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Menino lindo demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, um toque de amor. Nunca deixe alguém dizer que não é querido antes de você nascer. Deus sonhou com você. Nunca deixe alguém dizer que não é querido antes de você nascer. Deus sonhou com você. Você é lindo demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Menino lindo demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Você é lindo demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Menino aos olhos do Pai. Can't believe this day is finally here. I've been waiting patiently. Every detail running through my mind, playing out like a movie scene.
Obrigada. Nós gostaríamos agora, então, esse foi, né, muita emoção para a gente. Quem viveu 2017 e vê o Gustavo hoje é muito emocionante. E tudo isso porque uma escola acreditou, gente, uma equipe acreditou nessa criança. Tá? Se a gente não tivesse acreditado, talvez ele estivesse deitadinho no colchonete, com os movimentos estereotipados, e cada vez que a gente colocava a mão, ele se mordia ou mordia a gente. Tá? Então, nós vamos fazer agora, eu vou passar a palavra para a Adriana, que é a diretora. A Adriana viu todo esse processo, eu tenho que agradecer imensamente a Adriana, ao Tadeu, que está ali sentado, que veio nos acompanhar, a Vitória, o Val, que está por aí, e agradecer a presença de todos vocês, a paciência, né, por dedicar o tempo a vivenciar com a gente, compartilhar essa, né, enfim, vivenciar essa experiência. Vou passar a palavra para a Adriana, e desde já agradeço. O meu canal no YouTube, onde tem o documentário da Jéssica, tem um vídeo também que a Prefeitura de Jundiaí fez, se vocês quiserem acessar depois, Valdineia Nascimento Libras, tá? Dá para ver alguns trabalhos que a gente fez com o Gustavo, que a gente lança também no canal, para compartilhar, para poder ajudar outros educadores que, assim como nós, também sofrem na inclusão, porque a inclusão não é algo fácil, mas é possível. Quem trabalha com a inclusão sabe que é possível, mas quando a gente acredita junto, é muito mais fácil, né? Adriana, por favor. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de vocês, que a gente sabe numa noite de dia de semana, que todos com certeza já passaram pela jornada de trabalho, né? E de estarem aqui para ouvir um pouquinho da história do Gustavo e também um pouco do trabalho que a gente acabou realizando ao longo desses anos. A minha fala aqui como gestora é uma fala de incentivo, porque como gestores de todo esse processo, a gente sabe que os desafios são imensos. Também sou diretora na rede pública, né? Também sou diretora de uma escola que vive de recursos públicos. Quando a gente vive de recursos públicos, nem sempre a gente tem aquilo que nós acreditamos que necessitamos, ou aquilo que a gente pode contar naquele momento para que a gente possa avançar ou melhorar. Todos os desafios de uma escola pública foram os desafios que nós vivenciamos juntos também nesse processo. A Val entrou nessa história em 2017, eu comecei a vivenciar essa história com o Gustavo em 2015, mas tem uma trajetória anterior também, que uma outra pessoa também começou a vivenciar. Então, imaginem, quando a gente chega, e não só no caso do Gustavo, mas de toda a inclusão, que nós sabemos que é um desafio para a escola, para nós gestores, e não só a inclusão, porque nós temos todas as outras crianças que também são um desafio. Cada criança é única. Não dá para a gente imaginar que dentro da escola, né, a gente tem uma inclusão e a gente tem um grupo de 25 crianças. Nós temos um grupo de 26 crianças, cada uma com a sua necessidade específica, cada uma com a sua história, né? Então, quando a gente recebeu o Gustavo e todas as necessidades do Gustavo, que são muito específicas pela questão da surdo-cegueira, vocês, não sei se vocês repararam em alguns vídeos que aparece assim, o corredor ele tem uma faixinha cor de laranja, né? Essa faixa foi a primeiro sinalizador de localização para o Gustavo. Então, ele começou se localizando na escola, ele passava as costas da mão para ele entender que ali era o limite daquele corredor. Então, ele se locomover dentro da escola era um desafio e nós começamos a buscar como fazer isso. A primeira instrução que nós tivemos foi essa. E aí, quando o Gustavo ele já se apropriou do espaço escolar, eu falei, não é suficiente, isso não é possível. Porque se a escola ela tem como objetivo a formação do ser humano, prepará-lo para a sociedade, Gustavo não vai encontrar isso na sociedade. Então, foi o momento que nós passamos então para o piso tátil.
né? Na escola ele tem o piso direcional, o piso alerta. Ele faz uso desse piso e entende o que esse piso comunica para ele, né? Então, esses desafios só foram possíveis através da nossa trajetória. Então, foram passinhos devagar, né? Foram passos construídos a cada dificuldade que nós íamos encontrando. E às vezes a gente vai dizer assim, poxa, mas é muito complicado, porque dentro da escola nós não temos só as crianças de inclusão, né? Nós temos uma demanda muito específica, a demanda administrativa, a demanda do pessoal, né? Mas nós, como gestores, nós temos uma função. Sabe qual é a nossa função? É nós utilizarmos todos os recursos que nós temos da melhor maneira possível para proporcionarmos a aprendizagem dessas crianças. E dentro daquilo que nós tínhamos, nós fomos construindo tudo isso. E, por incrível que pareça, vocês vão falar, meu Deus, né? Como que vocês conseguiram chegar até isso? Nós só conseguimos chegar até isso porque, em algum momento, nós olhávamos para frente e o que nós tínhamos era a mesma visão do Gustavo. Era tudo escuro. A gente também não sabia fazer. E o pior de tudo, dentro dessa trajetória, nós tivemos diversas instituições que foram dizendo assim, o Gustavo, ele não é o perfil do nosso atendimento, né? Porque as instituições, hoje, para deficiências múltiplas, elas são reduzidas, né? E nós precisamos, então, ouvir o não de muitas instituições. E dentro dessas instituições, gente, pasmem, existem profissionais, existe uma rede de profissionais. Lá dentro tem neuro, lá dentro tem fono, lá dentro tem psicólogo, lá dentro tem pedagogo, lá dentro tem psicopedagogo. E todos foram falando não. Nós, como escola, nós somos a única instituição que nós não podemos falar não. Para nenhum aluno. Para nenhum aluno. E graças a Deus que a gente não pode. Porque talvez, se essa fosse uma possibilidade das nossas mãos, a gente fecharia as portas. E foi esse não poder que fez com que a gente avançasse, no caso do Gustavo e no caso de tantas outras deficiências. O Gustavo não é o único, a nossa escola atende 19 crianças, né, com necessidades específicas, cada uma com, né, uma deficiência específica, né? Então, nós temos um trabalho individualizado para cada um deles. E aí, é essa questão que é importante nós, como gestores, enxergarmos, né? A legislação, ela fala que as crianças, no caso da inclusão, elas precisam ter uma flexibilização do currículo. Quando a gente fala em flexibilização do currículo, a gente sempre imagina a questão do que a gente pode estar adaptando o material, né, do material que a gente já aplica para todas as crianças. E, às vezes, a gente esquece que esse currículo ele envolve também tempo, espaço. No caso do Gustavo, imagine se nós estivéssemos presos somente ao espaço escolar, né? Se nós estivéssemos presos somente ao que a gente proporciona para uma criança que não tem a necessidade do currículo funcional como ele, né? Imagine o tempo, né? Como a Valdinéia falou aqui, 18 meses. Imagine, né? Como se o bebê tivesse nascido e aos 18 meses ele fala a primeira palavrinha, quero pular, né? Lindo isso. Para a gente foi uma experiência impactante quando ele disse a primeira palavra. É a linguagem do Gustavo, é o desenvolvimento do Gustavo. E o mais importante de tudo isso é a gente perceber que do que a gente busca os recursos que a gente tinha para extrair o melhor, eu consegui extrair o melhor da minha equipe. Essa foi a máxima. Porque dentro da escola, as pessoas elas dizem assim, eu não tenho formação para trabalhar com isso. Eu também não tenho. Dificilmente uma pessoa vai ter a formação dentro da escola para trabalhar com isso, né? Se a gente esperar nós sermos formados para uma deficiência específica, essa criança ela fica no colchãozinho. Essa criança ela nunca vai ter um amigo. Isso que vocês puderam visualizar aqui
Foi um trabalho de confiança junto com essa família, porque no início de todo esse processo, a mãe não permitia a divulgação de nenhuma foto do Gustavo. Ela entendeu, assim como nós entendemos, que essa construção não podia mais ficar dentro da nossa escola, que a gente precisava compartilhar com as pessoas. Porque da mesma maneira como um dia o meu mundo estava escuro, eu olhava e eu falava, meu Deus, o que nós vamos fazer com o Gustavo? Algumas escolas podem estar na mesma situação. E eu não digo no caso só da surdo-cegueira, porque muitas das coisas que a gente trabalha com o Gustavo, a antecipação, a questão do calendário visual, a gente aplica também para o trabalho com os autistas. Quanto que a gente ganha quando a gente antecipa as informações para o autista, que também tem um processo complicado da comunicação e que a gente precisa se atentar para isso, né? Então, muitas coisas que nós fomos descobrindo nos ajudou com todas as crianças, não somente com o Gustavo. E aí, por isso, nasceu o simpósio, como uma ação da escola dizendo assim, não dá para a gente guardar só para a gente. Nós precisamos compartilhar com os nossos colegas, porque, às vezes, a dica que a gente vai dar é o próximo passo dele. Como foi com a gente foi vivendo de dica em dica, de dica em dica, e nós fomos construindo esse processo. E aí nasceu o primeiro simpósio. O primeiro simpósio foi com o tema específico da surdo-cegueira. O objetivo era divulgar a surdo-cegueira, né? O Gustavo é o único aluno na rede municipal de Jundiaí surdo-cego, não existe outra criança matriculada, e a gente queria divulgar a surdo-cegueira para que a sociedade soubesse. Com o primeiro simpósio, a gente teve no nosso público pessoas cegas e pessoas surdas participando. Então, o nosso simpósio ele tem toda uma estrutura de intérpretes e de audiodescritores também, porque no público a gente tem pessoas que necessitam disso, e pessoas surdo-cegas também, né? Que precisa da interpretação. O segundo simpósio, então, a gente ampliou um pouquinho essa temática, e a gente foi para a discussão das deficiências múltiplas também. E no terceiro simpósio, a gente ampliou mais um pouquinho, entrou o autismo. Então, o que a gente vem fazendo qual é o nosso grande objetivo? O nosso grande objetivo é compartilhar as experiências e também dar acesso, dar voz a profissionais que, muitas vezes, eles não são trazidos para o nosso dia a dia. Às vezes, a gente fica insistindo nas mesmas pessoas, mas a gente tem trazido pessoas que fazem pesquisas, pessoas que têm criado materiais que são importantes para a gente desenvolver o trabalho com a comunicação, né? E isso tem nos ajudado, e acredito que tem ajudado a muitas pessoas. Então, como gestora, eu vim aqui somente para finalizar, num momento muito difícil, depois de ver um vídeo do Gustavo, porque não tem como a gente que viveu todo esse processo, a gente não se emocionar quando a gente vê no vídeo essa trajetória, né? E nesse momento, assim, para trazer uma palavra de ânimo mesmo, né? O sentido da palavra ânimo é vida. Porque em alguns momentos eu também desanimei. Como a Val desanimou, também desanimei. Muitos momentos eu tive que ser... A minha vontade era de jogar a toalha, mas eu tive que ser aquela e falar assim, não, Val, a gente está junto. Você vai apanhar, eu vou apanhar também. Né? E me colocar à disposição. Né? Eu não tenho problema nenhum de estar junto, de construir junto, da gente fazer junto. Porque, às vezes, é fácil... Quando o professor ele olha para você, ele vê você gestor de gabinete, né? A gente não tem essa credibilidade, mas eu tive um dia que entramos em 5 pessoas, né, Val? Foi um dia típico na escola de muita chuva, a chuva estava muito forte, e como a Val falou, qualquer mudança na rotina do Gustavo era complicadíssima.
E aí foi quando a gente percebeu que era necessário a gente romper com essa rotina em alguns momentos. E nós começamos a trazer isso também como um objetivo para o Gustavo, né? Porque situações diferentes acontecem. E esse dia chovia demais, então a entrada ela é feita por um acesso através da quadra. A quadra já era um ambiente que o Gustavo não entrava por conta do piso diferente. Eu acredito que a acústica, ele sinta, né, a questão da acústica daquele ambiente. E quando ele pisou naquela quadra, gente, foram 5 pessoas, né? Aquele dia, nunca me esqueço, porque eu estava com uma camisa branca, eu saí toda ensanguentada, né? Porque o Gustavo, na hora da braveza, ele se morde, né? Ele tem, não sabe expressar a raiva da maneira como a gente expressa, né? E as pessoas todas preocupadas comigo. Eu falei, gente, por favor, não se preocupem comigo, né? Eu estou bem. Nós precisamos nos preocupar em o Gustavo estar bem, né? E é esse processo que a gente precisa passar. Às vezes a gente precisa passar junto, né? Não é fácil. Não é fácil porque o gestor de escola, ele não tem só isso. E não dá todos os dias para a gente ficar lá. Mas no momento que a gente sabe que a gente pode fazer, essa faz a grande diferença, porque a gente dá credibilidade para a nossa equipe, né? Em dizer assim, eu sei que é difícil, mas eu também estou aqui tentando, né? Não que eu acho que esse é o papel do gestor, a gente ficar lá o tempo todo com a criança, mas às vezes a gente precisa ter a empatia. A gente sentiu que o nosso professor sente, porque senão a gente perde o profissional, né? É como eu falei, em toda essa história, eu consegui extrair o melhor da minha equipe. Hoje eu tenho uma equipe que eles não se preocupam com a questão da inclusão na escola, né? É uma equipe que é uma equipe madura, é uma equipe segura, porque sabe, nós não sabemos nada, mas nós vamos começar a construir a partir do momento que a gente tiver aqui essa criança, e nós vamos juntos, tá bom? Então, gostaria mais uma vez de agradecer, né? Nos colocamos à disposição, como a Val disse, o dia que quiserem, as portas da nossa escola, elas estão abertas, né? O objetivo da nossa escola em trazer e divulgar, e agradeço imensamente esse espaço aqui, é justamente esse, né? Para a gente poder compartilhar experiências. Um dia, eu gostaria de ter vocês na minha escola e falar assim, Adriana, sabe aquela luzinha lá? Foi o ânimo, e vocês contarem as histórias de vocês também, que talvez seja a luzinha que a gente esteja precisando no momento lá. Tá bom? Muito obrigada. Parabéns, Adriana, parabéns a Valdineia, toda a equipe, né, que fez esse trabalho e faz ainda esse trabalho tão lindo com o Gustavo. Eu quero abrir rapidamente, a gente sabe que o tempo acabou passando um pouquinho, mas eu gostaria de abrir para perguntas ou intervenções, ainda a gente tem alguns minutos, se alguém se sentir à vontade. Nós temos uma participante lá, o Adalto vai fazer a interpretação, é a Mariana, né, Adalto? Só um minutinho que o Neto vai... Bom. Bom, primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade de acompanhar essa apresentação de vocês. Eu me chamo Mariana, eu sou pedagoga e da rede municipal. Também trabalho como interlocutora na cidade de Dois Córregos com uma criança surda. Tenho aqui algumas questões para vocês. Uma delas é com relação ao livro. Esse livro será sorteado, né? Você vai sortear um livro, né, ou vários livros, né, as suas produções. Também com relação ao Gustavo. Ele já construiu uma identidade, eu queria saber com relação à identidade dele. Ele já se entende como uma criança com surdo-cegueira. Queria saber também qual é a relação da família dele com relação à participação da família dele
com a língua de sinais tátil. E também com relação às associações de surdos de Jundiaí, como que é o atendimento que eles fazem, se eles têm algum contato, ou se vocês conhecem essa associação, que de repente essa é uma associação que é um espaço que também pode ser complementar ao desenvolvimento dele. Eu acho que o Gustavo não é só um vencedor sozinho, ele é vencedor porque ele tem uma equipe escolar como vocês, que estão juntas durante o desenvolvimento dela. Aí isso me impactou bastante, que me fez refletir. Obrigado. Obrigada. Nosso agradecimento, só antes da Valdinéia responder, eu peço a todos os professores que permaneçam até o final aqui da nossa palestra, porque depois eu vou pedir para a Valdinéia falar um número de 1 a 111, que é a lista de presença que nós temos, 111 pessoas nesta noite, né, da gente falar sobre conscientização da pessoa com surdo-cegueira, que vieram à Câmara Municipal prestigiar o evento. Então aí eu vou pedir 2 números e ao final a gente vai sortear então. Agora sim a resposta. Bom, em relação ao livro, né, nós vamos sortear um livro, Descobrindo um Mundo Diferente, e um livro sobre o trabalho com a criança surda, tá? Depois tem o site da editora, depois que alguém se interessar, pode me procurar no final, a gente conversa em relação ao livro, quem não for sorteado. Em relação ao Gustavo, o Gustavo está em processo de aquisição, né, da língua de sinais tátil, então ele está se constituindo como uma criança surdo-cega. Ele já compreende a mão como meio de comunicação, a família está ajudando muito nesse processo, mas assim, ele não está fluente. Então, em termos de identidade surdo-cega, ele está se constituindo, né? Então, é um processo de constituição. E ele tem avançado muito em relação a esse processo, a gente acredita. De mais de um ano para cá, ele avançou mais rapidamente. A Associação de Surdos de Jundiaí é nossa parceira, inclusive para formar o simpósio, na elaboração do simpósio, idealização do simpósio, a Associação de Surdos tem trabalhado junto com a gente, os intérpretes também de lá. O filho do fundador do Clube de Surdos de Jundiaí, por exemplo, foi o primeiro intérprete a trabalhar com o Gustavo em 2016, né? Então existe uma parceria, sim, ali. Deixa eu ver, acho que falei todos. E sim, né? Acho que é só isso. Obrigada pela consideração. Mais alguma intervenção? A gente sabe que o horário já está passado um pouquinho, né? Os professores terminam o HTP às 8, mas eu quero abrir ainda. Quem tiver alguma intervenção, alguma pergunta para a nossa convidada, a nossa palestrante, pode ficar à vontade. Temos mais alguma? Vamos fazer então um sorteio? Enquanto isso, se de repente alguém, porventura, quiser se manifestar, é só erguer a mão. Bom, Valdinéia, diga um número para mim então de 1 a 111. Qual vai ser primeiro? Vamos do Gustavo primeiro? Do Gustavo primeiro. São 2 experiências com crianças sem comunicação, que começaram a se comunicar depois do contato com a língua de sinais, né? Então, primeiro do Gustavo. Eu acho que todas as pessoas que estão aqui têm uma importância igual, né? Mas vamos pensar em quem chegou primeiro. Gisele Marcelino. Parabéns, Gisele. Desejo que esse livro possa auxiliar durante a trajetória, viu, Gisele? Pedir para outra pessoa pedir um número. Vamos para o segundo agora? O segundo, então, Vitória, faz favor para a mãe, fala um número ou faz em libras aí de 2 a 111, por favor. 40. Vamos ver aqui. Natália Alves Anésio. Aí. Natália, tá aí? Levanta a mão, Natália. E parabéns. Desejo que possa auxiliar também, Natália, sua vida educacional. Bom, eu vou passar então agora para a professora fazer as considerações finais. Mais uma vez, Valdinéia, obrigado pela sua presença. Em nome do presidente da Câmara, o vereador José Carlos Burgo, a gente agradece a sua disponibilidade. Essa é a segunda palestra que a gente tem sobre o tema surdo-cegueira aqui no município. A primeira foi por meio da surdocega Lara Gontijo, já foi um marco para a nossa cidade, e eu tenho certeza que toda essa sua experiência que foi passada hoje também é um novo marco, principalmente para esses professores que formam a maior parte do nosso público nesta noite, diretores, enfim, pessoas ligadas à área educacional. De fato, foi uma satisfação. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu?
Eu é que agradeço a oportunidade, mais uma vez agradeço ao presidente da Câmara, à Escola Legislativa, e é um prazer muito grande poder compartilhar um pouco do que a gente construiu, lutou, sofreu, mas eu acredito que nós vencemos junto com o Gustavo, quando a gente vê esse progresso, né? E a ideia é essa, é compartilhar o que a gente vivenciou e o que a gente construiu, tá bom? Obrigada por tudo, a gente volta para comprar sapato. Bom, e antes então da gente encerrar, uma salva de palmas para ela, gente. Mais um recado importante. Surdo cego não temos, mas a gente vai ter o exemplo do sinal, então. Só um minutinho. Vocês sabem como é a palma para o surdo cego? Sabem, né? A gente não tem nenhum aqui, mas a gente pode, né? Ah, sim. A palma para o surdo cego, que é a vibração no chão. Vamos então fazer, gente? Vamos fazer? Todo mundo vibrando o chão aí? Batendo o pé no chão? Isso. Muita energia. Legal, Obrigada. Esse é de fato um dia marcante, histórico, porque hoje, oficialmente, né, por meio de um projeto de lei que já virou lei, nós temos então, todo dia 12 de novembro aqui no município será comemorado o Dia Municipal de Conscientização sobre a Pessoa com Surdo-Cegueira. É um avanço na esfera nacional, isso ainda está tramitando no Congresso, mas aqui nós já nos antecipamos e por meio do presidente a gente já conseguiu implantar essa data tão importante para a nossa cidade. Mais um recado importante. Para pegar o certificado, para fazer a retirada do certificado, vocês têm que acessar o site da Câmara, www.camarajaú.sp.gov.br, clicar no nosso link que tem lá, vocês vão preencher com os dados pessoais e aí depois o pessoal da Câmara vai entrar em contato para que vocês façam a retirada do certificado aqui na casa. É claro que a gente tem a lista de presença, então a gente vai bater, claro, os nomes com a lista de presença, vocês vão deixar ali todos os dados pessoais que a gente entra em contato para que vocês possam buscar então certificados. Desta forma, eu também lembro que já nos próximos dias esta palestra estará disponível no nosso canal no YouTube, é só acessar youtube.com/TV Canjaú e também na nossa página no Facebook. E também será reprisada ao longo da programação. Eu também agradeço a audiência, né, o carinho de você que esteve conosco, nos acompanhando pela TV Câmara Jaú. Desta forma, declaro encerrado, então, a palestra. Uma boa noite a todos.